Pronto, vamos lá, gente. Então, essa vez agora é oficial, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para quem chegou aí, para quem vai chegando, o Iago vai liberando, por favor, Uhum. tá? Pessoal, mais uma vez, tá? Obrigado aí pela disponibilidade de vocês, tá? A gente tá aqui à disposição, né, para contribuir um pouco aí com a nossa jornada, né, de trabalho, o que a gente vem vivendo no ambiente de mercado, né? E aí, com isso, eu e Iago, a gente tem o desejo de compartilhar um pouco esse momento, né? E ajudar quem está desejando aí, de repente, mudar de carreira, melhorar o conhecimento, né? Então a gente espera poder contribuir com vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco aí do conceito básico, né, de nuvem, né? Do projeto AZ900, né? Que é um recurso da Microsoft, perdão, uma certificação da Microsoft, onde fala dos fundamentos de Azure, tá? Para poder entender o porquê é nuvem, o que é, quais são os tipos, tá? E a gente vai falar um pouco sobre, tá? A gente vai ler os slides aqui, e aí no decorrer do tempo, quem tiver dúvida, pode se manifestar um pouco aí, tá? Fala. Eu não vou conseguir ver a mãozinha levantada, então se Iago puder falar, ou o colega puder falar, pode parar aí que a gente vai discutindo aos poucos, tá bom, pessoal? Pode deixar que eu vou vendo aqui. Qualquer coisa, pessoal, também se vocês quiserem mandar a pergunta durante, tipo assim, por exemplo, o Ricardo tá falando ali, vocês não querem meio que esperar ele terminar, aí vocês mandam aqui no chat, que aí eu visualizo e aí aviso ele, beleza? Então, beleza, então. Ok. Valeu. Então, pronto, a gente vamos falar um pouco, né, da estrutura do roteiro, né, o que a gente vai falar. Então, o roteiro, tá, do material que a Microsoft disponibiliza, né, ele vai falar de computação em nuvem, né? Então, ali a gente vai falar do que é computação em nuvem, o que é responsabilidade compartilhada, os modelos de nuvem, né? O conceito de custo, né, de capital versus custo operacional, para entender o que é isso, tá? Benefícios da nuvem, né? E os tipos que elas têm, tá? Então, a gente aqui não está puxando sardinha para a Microsoft, né? Nem nada, a gente não ganha nada com isso. Mas todo esse conceito de fundamentos, tá, gente? Entendam que vocês vão ver isso em toda qualquer nuvem, tá bom? Seja Azure, AWS, Google, Alibaba, Oracle Cloud, sei lá, alguma outra que eu não falei, sei lá, que tem por aí, Magazine Luiza, Ah, né? Por aí vai. Magalu, Magalu, IBM, isso. entre outras. No final das contas, tudo lá atrás é esse conceito, tá bom? Não vai fugir disso, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um, tá bom? O que é computação em nuvem, né? Computação em nuvem, né? Ele é o domínio do objetivo. O que é, né, no conceito? Então, a gente fala o seguinte: é definir o que é computação em nuvem, tá? Definir modelos de nuvem, né? Falar um pouco sobre o que é recurso público, o que é privado, o que é híbrido, né? A gente vai identificar os casos de uso, né, apropriados para cada modelo de nuvem. Vamos falar um pouco sobre o modelo que é baseado em consumo e comparar modelos, né, e preço, né? Precificação de nuvem, tá? A gente vai entender o que é cada um desse aí. Quando a gente fala de computação em nuvem, tá? A computação em nuvem ela é o fornecimento de serviços de computação pela internet, habilitando inovações mais rápidas, né? Recursos flexíveis, com economia de escala, tá? Então, a gente tem ali computação, né? Que é a questão de maquinário, tá bom? Rede, né? Que é todo o tráfego, independente de tudo, toda a estrutura do mundo, né? A internet, né? Que é uma grande rede, ela depende da conectividade. E o armazenamento, lógico, é evidente, é onde está lá nossos dados, tá bom? Então a gente entende basicamente que a computação em nuvem ela é composta pela computação, que é todo o poder computacional, a rede para compartilhar o dado e ter conectividade entre a computação e o armazenamento. E daí a gente chama processo, é o meio entre tudo isso que é conversado, tá bom? Então o que a gente começa a entender de nuvem, tá? A gente fala nuvem privada, né? A nuvem privada, como o slide diz, que são as organizações que criam um ambiente em nuvem em seu data center. As organizações são responsáveis por operar os serviços que fornecem e não fornece acesso aos usuários fora da organização. É, Vou dar um exemplo aqui do que seria uma computação em nuvem privada. Alguém aqui já ouviu falar em Hyper-V ou VMware, o vCenter, ESX? Deixa eu falar outra coisa aqui, tem outro VirtualBox. Alguém já ouviu falar nesses carinha? Sim ou não? Sim. Massa. Esses conceitos de virtualizadores, tá? Eles proporcionam à empresa ter uma computação em nuvem privada. Tá? Como assim, Ricardo? É uma nuvem que você cria a partir de um host, né? E você nesse host você hospeda várias máquinas dentro dele, tá? Vários processos, serviços, e ela passa a ser uma hospedeira. Então, essa é a nuvem privada, ou seja, apenas você, né, que toma conta desse ambiente, você é o único que é o proprietário,
e você não compartilha ela, né? Ou seja, você não consegue ceder, né, uma forma do Ricardo acessar, do Iago acessar, né, de outra pessoa poder utilizar o poder desse hardware. Então você tem o seguinte, eu tenho um computador aqui, vou dar um exemplo aqui, tá? Sei lá, com 100 GB de rede, desculpa, de memória. Tem um armazenamento aí de 10 TB de dados. E eu não estou utilizando tudo isso, eu quero partilhar isso. Então, como é que eu posso fazer isso? Né? No recurso nuvem privada, simples você não consegue, né? Porque toda a estrutura de rede, né, e armazenamento ela está voltada para um único ambiente, tá bom? Então você não consegue compartilhar isso, tá certo? Quando a gente fala da pública, aí o que acontece? A gente fala aqui, pertence, né, a serviços de nuvem ou provedor de host, né, armazenamentos, que são hospedeiros, fornece recursos e serviços a várias organizações e usuários e são acessadas via conexão de rede segura, geralmente pela internet, né? Aquele velho HTTPS que a gente conhece. Então, o que acontece na nuvem pública? A nuvem pública, né, já é a computação em nuvem, oficialmente, né? Onde a gente fala Azure, AWS, Google e entre outras, tá? Qual que é a diferença desse carinha para o público, para o privado, desculpa? É que esse recurso, existe um portal, que é aquele portal que nós acessamos, que a gente utiliza para fazer os comandos, etc. E nesses portais a gente consegue usar uma fração do hardware, uma fração da rede e uma fração do processamento computacional para poder atender a minha necessidade. Então, ou seja, eu consigo criar uma rede isolada, eu consigo criar um armazenamento isolado, eu consigo ter computação separadamente isolada para mim, apenas para me entender. Então, vamos lá. O Iago, ele é o proprietário de toda essa estrutura, né? Ele tem um poder computacional alto, tem um poder de rede alto e um poder de armazenamento alto. E aí o Iago fala o seguinte, rapaz, eu vou agora começar a ofertar esse serviço, porque aí para mim é mais vantajoso eu ofertar e cobrar por uma utilização, tá? Do que eu guardar tudo isso para mim, um investimento altíssimo e eu não vou usar tudo isso. Então ele prefere fracionar de modo que toda essa compra ela seja utilizada de modo 100%. Vou dar um exemplo aqui, tá? Nunca chega a 100%, lógico e evidente. Para quem já está na área sabe que chegar a 80, 90% já está um nível crítico ali. Mas faz total sentido você usar um ambiente público para você utilizar os recursos. Mais na frente a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso, tá? Para poder trazer o assunto de lá para cá. Mas o conceito de nuvem pública é esse, tá, gente? Nós podemos usar o poder computacional, né, de uma empresa que tem muito recurso para oferecer. Mas esse recurso tem que ser bem gerenciado para poder utilizá-lo de forma segura, né, onde ele consegue entregar e prover toda a necessidade que eu preciso. Quando a gente Ricardo, fala... Oi, o Almir eu acho que tem uma pergunta. pode falar, Almi. Ô, professor Ricardo, tirou uma dúvida. Diante desse recurso, né, que a nuvem ela propõe, existe, vamos dizer assim, não que ela vá ser, né, mas assim, de torná-la barata, né, no contexto de tipo assim, que eu venha ela implementar ela de forma, né, correta, utilizando as boas práticas, tá, tudinho. Mas existe alguma possibilidade de ela se tornar barata quando se tem muita gente utilizando? Eu estou perguntando isso assim porque eu vejo o conceito do lado da AWS, que eles usam a economia de escala. No Tá. caso da Microsoft ou de outras, ela se comporta nesse contexto também? Vamos lá. Ó, quando você começa a falar do fato ali. Como eu posso falar, meu Deus? Deixa eu pensar aqui, Almi. De custo para muita gente utilizar. Ele não consegue baratear o Mi, porque vamos lá, ele não consegue medir, ele não vai trazer para você, tá? Ele não vai trazer para você uma, como é que eu posso usar a palavra aqui para ficar bem legal? Ele não vai conseguir te entregar, o Mi, quem está usando aquele servidor. Então, por exemplo, tu tem um servidor ali gigantesco, tá? E aí esse servidor, ele tá lá usando, cadê aqui o slide? Ele tá usando um poder computacional XPTO. Hum? Mas você não consegue entender ou visualizar quem está acessando aquele equipamento. Então, o que é que os provedores fazem? Eles fazem uma cota, né? Fazem um cálculo de cota de uso de tráfego, de banda de internet, né? Que é o I/O do tráfego. Vê o custo do armazenamento, vê o custo do poder computacional, fraciona isso tudo e quebra. E onde é que ele quebra isso? Ele quebra por região.
né? Por exemplo, hoje no Brasil, tá? Falando de custos, hoje no Brasil a gente tem os recursos mais caros, se brincar, do mundo. Pelo menos falando de Azure, tá? Se você for criar uma máquina, por exemplo, no Brasil, que a máquina custa R$ 1.000 por mês, se você for criar nos Estados Unidos, se você for criar, sei lá, na Índia, se você for criar em qualquer outro país, sem ser Brasil, você vai ver que o valor do Brasil é muito alto. Então, assim, não existe um critério, pelo menos até onde eu sei, tá? Um critério que fala o seguinte: olha, quanto mais pessoas usar a Azure, eles vão baratear mais. Eu não enxergo isso, muito pelo contrário, tá? Salvo engano, ou é cada mês, ou trimestre ou semestral. Existe um upgrade de valor. Ou seja, baratear não vai, vai só crescer. É. Tem uma forma aí, desculpa aí, Ricardo, te Nada, cortar. por favor. É uma forma que a gente utiliza durante, né, quando a gente tem algumas VMs ou outros recursos, você fala, ó, eu vou usar essa VM durante 3 anos, por exemplo, né? Aí você consegue baratear o custo dela, porque você está reservando ela só para você durante os próximos 3 anos. Ou um Então ano, isso né? também, então isso vai de acordo também com o contrato, né? Que você E- tem, né? Se você tem um contrato longo, ele tende a ter também vamos dizer assim, um desconto, né? Dependendo do que você vai É, contratar, é, né? é assim, por exemplo, eu tenho uma VM que hoje ela custa R$ 1.000, por exemplo, né? E aí eu falo, ó, essa VM aqui, ela não vai crescer, ela vai manter isso aqui, ela vai ser isso Tá aqui, fixo. e ela não vai crescer, não vai ter um crescimento tão longo, um crescimento tão alto, etc. O que a gente faz? A gente pega essa VM e reserva. Então, tipo, assim, o que a gente está falando para a Microsoft, na AWS também tem esse recurso, né? Você Uhum. fala, ó, eu quero essa VM aqui, ela vai ficar dedicada para mim durante os próximos 3 anos, por exemplo. E aí, em vez de você pagar mil reais, você vai pagar 200. Exato. Isso aí é uma. Entenda como uma fidelidade, Almi. Você está Uhum. dizendo à Microsoft: olha, eu vou ser fiel a você por um ano. É feito você, sei lá, contratar plano de celular. Né? Hoje parece que a Anatel derrubou esse negócio, né? Mas tipo, você faz o seguinte: o cara te diz, olha, eu te vendo um telefone, vou falar um iPhone, né? Que é um dos aparelhos mais caros que tem, pelo menos eu acho. Aí um iPhone custa R$ 10.000, um iPhone versão 19. Mas se você comprar no plano ABC da operadora tal, o telefone ele sai por R$ 1.000. Porém, você vai ficar com esse plano por 3 anos. Aí se você ficar 3 anos, você paga R$ 10 por mês. Se você ficar um É ano, fidelizar, né? Fidelizar, né? é uma fidelidade. Também da mesma Uhum. forma, se você disser, olha, eu não quero mais, minha empresa faliu, qualquer situação do gênero, eu vou precisar rescindir o contrato. Também você vai ser mordido ali também. Vai pagar a multa pelos os meses que não foram utilizados. É, Exatamente. Paga uma fração. Entendi. tem uma multinha, Exato. Por Não é isso assim, tudo, mas você isso. tem uma multinha. É como aquela Entendi. coisa, se você estiver por 1 ou 3 anos, você, ó, sai beleza. Você viu, ó, não, mas recomendo, lucrei, usei, gozei, foi bom demais. Porém, se você não for utilizar, você leva uma porrada. Ou seja, a economia que você teve por 5, 6 meses, tu vai cancelar agora o contrato, tu vai pegar o dinheiro todinho que tu não usou e vai pagar agora para poder cancelar o contrato. Ou então você fica pagando ali até o término, entendeu? Entendi. Tanto é que até essa modalidade, né, que o Iago levantou agora, até para as empresas poder realmente fazer esse tipo de reserva, tem que ser bem pensado. Porque não é simplesmente, eu vou reservar a máquina, eu vou reservar uma aplicação, qualquer recurso da cloud que ofereça, tá? O Iago colocou a máquina como exemplo, mas qualquer coisa você pode reservar. Você tem que ter bem limitado, porque ó, mudou a memória, dá problema, mudou o processador, dá problema, mudou o disco, de repente, se o disco tiver também com reserva, dá problema, porque a reserva é atrelada ao processador e memória. O disco não. Mas qualquer ação que você fizer na memória aqui ou no processador já vai mudar a tua variável, entendeu? Aí para os caras não lhe punir, eles fazem o seguinte: tá bom, então você vai na reserva e muda. Você vai dizer o seguinte, que não estou com a reserva A, agora estou com a B, para poder não lhe impactar com o preço. Deu para entender? Entendi. Mas a questão variável assim, como o Iago levantou, né? Eu acho que a variável que você perguntou, aliás, tipo, se muita gente estiver usando, vai ter desconto? Eu acho que isso não rola não, porque você não tem acesso à infraestrutura, entendeu? Para poder medir. Uhum. Ô Luiz, pode falar.
Eu fiquei curioso agora quando a gente está comentando sobre a questão da computação em nuvem, das máquinas virtuais. Atualmente, de uns anos para cá, vem surgindo uma nova modalidade, né, de virtualização, que é o Docker, né? Em que você, em vez de ter uma máquina rodando um sistema operacional por trás, aquela coisa toda, você teria só uma aplicação rodando. Isso também entra na questão do lasering, das nuvens e tal? Quer falar, Iago? Será que Iago caiu? Acho que Iago caiu. Tá me ouvindo, Luiz? Eu Alô? tô tranquilo. Tô Tô ouvindo. ouvindo, tô Eu acho que ouvindo. Iago caiu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que Iago caiu. Tá travado ali a tela dele? Foi, caiu. Então, mas vamos lá. Deixa eu dar um resumo aqui enquanto o Iago volta. O Docker, Luiz, é uma pergunta interessante, tá? O Docker hoje, ele é o seguinte. é, Vamos pegar uma máquina virtual que você falou, um virtualizador, tá certo? Que é o hardware, eu tenho um hardware, eu tenho um virtualizador, e sobre esse virtualizador eu posso colocar várias máquinas virtuais, não é isso? Então cada máquina virtual vai gastar um pedaço de memória, um pedaço de HD, um pedaço de memória RAM, de placa de rede, mesmo de situações. Já o Docker não, o Docker ele utiliza o processo de um único sistema operacional. Então entenda que você tem o hardware, né, que é o host lá que vai hospedar. Você tem uma camada de sistema operacional e nessa camada de sistema operacional você vai ter vários blocos aqui, ó, em cima, chamado processo. Sabe, Almi e Luiz? E o Uhum. Sidney também, se estiver nos ouvindo. O que acontece? Esse processo que tem em cima de cada bloco desse aqui, em um único sistema operacional, chama-se conceito de Docker, né? Que o Docker é aquela coisa de aglomerado, né? É como a gente conhece nos navios ali, os navios gigantescos, que é os Os containers. container. E aí, Luiz, cada container desse, quando morre, ele morre um processo. E aí o processo, quando ele quebra, né, quando ele morre, automaticamente liga outro, sabe? Então isso dá uma velocidade muito alta para que os processos não caiam. Agora, isso não é máquina virtual, tá? Pode ser sim, mas não para um usuário atípico. Isso aí é a nível de aplicações, tá? Então as aplicações ela funciona dessa forma. E aí o Docker, né, o Kubernetes, Kubernetes, tem várias formas que o povo chama. Tem um AKS, EKS, né, da Microsoft, da AWS. AWS. Tudo isso é trabalhado em cima de processo. Ô, Iago, o Luiz levantou uma questão ali sobre virtualização e levantou um assunto de Docker. Aí eu estava explicando para ele aqui o conceito, né, do hardware, o core, né, para rodar tudo, para manter o sistema operacional e os bloquinhos ali de container. Tu quer dar Uhum. alguma ideia mais pro Luiz para alimentar? Não, eu não peguei a pergunta, não tô fora de contexto. Eu Não, tive que mas reiniciar aqui, é, porque eu bati aqui num negócio aqui, aí desligou o fone, desligou o som, não tava ouvindo eita, nada. Jesus. Não, mas fica tranquilo. Mas enfim, o que eu Ô, dei para ele Ricardo, foi. Oi, só uma dúvida, pegando aí o ganchinho da pergunta do amigo aí. tá? Então vamos lá. Quando se fala de Docker, vamos dizer assim, eu ainda continuo tendo aí o hypervisor, né, para tomar de conta desses processos, então Sim, ainda, né? é Então, preciso. assim, em relação a, vamos dizer assim, o modelo tradicional de virtualização, o Docker hoje ele consome bem menos recurso e a questão da instalação dele, eu não iria perder tempo, então, fazendo todo aquele processo, né, de tipo baixar uma ISO, instalar o sistema operacional, configurar ele, eu já teria isso tudo pronto já, então. Aqui, ó. Vou botar aqui na tela para você melhor. Tá conseguindo ver a tela aí? Que tem. Uhum. Sim. Pronto. Entenda o seguinte, ó. Essa tela aí, ó. Partindo aqui de baixo, a infraestrutura é o hardware, tá bom? Uhum. É toda a infra lá. O sistema operacional, né? Normalmente é Linux, tá bom? Que mantém isso Uhum. aqui. A aplicação Docker, tá vendo? Que existe uma aplicação sobre Uhum. ela. E as aplicações. Você vê que ele tá na posição. Um tá na horizontal, né? O Docker, sistema operacional. E a aplicação A, B, C, D, eles estão na vertical, tá? Por quê? Porque você vê que eles são chamados app, ó, tá vendo? App A, B, C até o F. Então o que Uhum. acontece? O Docker, ele gerencia essas aplicações. Aí essa aplicação ela pode ser o quê, Ricardo? Pode ser um sistema operacional? Pode. Pode ser um Linux. Aqui pode ser um Windows? Pode ser um Windows. Pode ser um Apple, não sei o que da vida? Pode ser também. Não tem nenhum problema. Ah, esse D pode ser um jogo de Mario Bros? Pode ser. O E pode ser um jogo Counter-Strike? Pode ser. Não tem nenhum problema não. A questão é se essa infraestrutura vai suportar.
Só que aí o conceito desse carinha aqui, tá? É que você tem que ter nesse dock aqui, ó, você configura aplicações, você configura um bloco de imagens, sabe, Luiz? Porque ele tem que buscar imagem em algum canto para poder criar a aplicação, entendeu? A- Assim, Agora, ô Oi. Ricardo, agora vê só, quando se tratando de virtualização, se eu fosse ter por exemplo, virtualização, processo de virtualização, eu teria um hypervisor embaixo, não é isso? Sim. E aí teria várias VMs, né? Essas VMs se comunicariam entre elas. Nesse processo aí, os Docker, né? No caso, as aplicações, chama de elas se pod, né? comunicam, Sim. elas se comunicam entre elas. Se tiver configuração de rede, sim, se comunicam. Você pode isolar Vai seguir o 100%. mesmo processo, vai seguir Entenda o mesmo processo de rede virtual, né? Switch exatamente virtual, tal. todo o conceito de porta, Entendi. rede, network, tudo isso roda aqui dentro. A aplicação A pode falar com a B não fala com a C não fala com ninguém. É assim que acontece. Você separa tudinho, Entendi. tá? Agora entenda que o A única, conceito a única Docker é que diferença é que abraça todo mundo. eu vou ter tudo aí dentro, já dentro do Docker, né? Todo o pacote de instalação, né, que eu quiser, né? Eu já Exatamente, jogo tudo. exatamente. Entendi. Aí o bom, assim, que o Docker, né, ele tem um inventário, faz de conta que aqui na direita dele, eu não sei se você consegue ver o mouse aqui eu mexendo, na direita tem um armazenamento, tá? Onde ele vem buscar as imagens, É que, um repositório, né? que é um repositório. Obrigado, Iago. Seria um storage, seria uma espécie de um storage que eu posso montar Isso, pode também. ser uma storage, pode ser sim, não tem nem bronca não. No Azure tem um repositório mesmo, tem um repositório do Azure. Na AWS eu não me recordo o nome, se tu lembrar, Iago, pode falar aí. Na AWS também tem um repositório e tem um próprio repositório do Docker, tá? Se você abrir um site mesmo aqui, ó, eu acho que é, deixa eu ver aqui, Docker. Acho que é Docker.io, né? Docker, eu acho que é isso, deixa eu só lembrar aqui. Ó, esse carinha aqui, ó. Se você até depois quiser, o Luiz e Almi, você pode baixar isso aqui para cliente Windows, ó. Você consegue montar a sua máquina aqui. Ele gera esse client aqui, ó. E aqui você começa a brincar nas aplicações, ó. Tá vendo aqui, ó? Massa. Dá o play e tal, você consegue fazer isso aqui. Deixa eu colocar aqui no chat Tá, aqui para vocês. então, assim, a diferença, por exemplo, de eu pegar uma máquina, vamos dizer assim, eu pegar um servidor e instalar uma ISO de um KVM, vamos dizer assim, um KVM, certo? Um Promox, um VMware, um Zen, não sei se existe ainda. Uhum. Mas a diferença de eu instalar esse KVM e instalar esse Docker aí, eles são bem parecidos. Tipo, eu vou ter que instalar ele lá é um sistema operacional dele mesmo para poder rodar o Docker. Ou Esse aqui é um ou client, tá, precisaria de Almi? um Windows, um Linux, alguma coisa do tipo assim. Então, esse aqui é um client, tá? Esse aqui tu não precisa ter muita coisa, não. É só um clientzinho que tu tem dele para poder instalar no teu computador. Aí ele vai É, usar o teu computador para emular as coisas. nesse caso aí, né? Nesse caso aí, ainda é um. Ele tá baixando ali, se eu não me engano, é o desktop, o que o Ricardo Isso. tá mostrando. Ele tem também o que é só a linha de comando, né? Sim. Então, assim, você vai ali, cria o que você quer, você vai falar ali, por exemplo, eu quero uma máquina Linux assim, 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 por exemplo. E aí você vai virtualizar essa máquina. Isso é muito. O Docker, né? É um VirtualBox, é como se fosse um VirtualBox, é? A ideia é parecida, né? A ideia é parecida. Hum. Mas não. O que acontece? O Docker em si, ele é utilizado, por exemplo, eu preciso fazer um projeto que eu preciso de um Nginx, um Apache, uma máquina Linux, entre outras coisas. E aí eu vou ali, né? Eu vou instalar tudo isso na minha máquina aqui para trabalhar, por exemplo, né? A máquina vai ficar pesada, vai ficando. Aí, um próximo projeto, eu preciso de um Terraform, preciso de outras coisas. E aí eu vou instalando, vou instalando, vou instalando. Daqui a pouco minha máquina não serve mais para nada, né? Não tem mais memória, não tem mais nada. Exatamente. E aí, o que a gente faz? A gente pega o Docker, né? Que está. Pega, vamos dizer assim, a gente pega o Docker, a gente transforma ele. A gente transforma não, né? A gente fala o que a gente precisa naquele momento, ele vai subir, né? Lógico que não é dessa forma, é um pouco mais complexo, né? Eu tô falando aqui, mas então você vai ali e fala, ó, preciso subir um container onde tem um Nginx, por exemplo. Aí ele vai subir. E aí isso aí é uma máquina apartada do seu da, da sua máquina. Então você consegue, tipo, a partir daquele momento você usou, fez o seu projeto, tal, tudo. Aí você vai
e excluiu ele, acabou. Ele não tá mais na sua máquina. Então, tipo assim, você tem um microgerenciamento, vamos dizer assim, um microgerenciamento melhor, entendeu? Entendi. Ele é mais leve, vamos dizer assim, né? Sim. Você consegue deixar ele mais leve, mas também você pode deixar ele muito robusto também, É. né? Ah, o Luiz levantou a mão aí. Oi, é rapidinho. Desculpa aí a pergunta polêmica, mas é interessante a gente trocar essas ideias para a gente poder enriquecer a nossa cultura, né? Eu tenho mais ou menos uma noção de Docker. Eu perguntei porque talvez pudesse se utilizar alguma coisa similar no Azure, né? Mas só para poder deixar a coisa mais simples para o pessoal entender, o Docker ele é parecido com esses Hyper-Vs, tá? O Hyper-V da Microsoft, o VirtualBox, o VMware. Só que a diferença é que em vez de você criar uma máquina virtual, você não precisa criar a máquina virtual, você pode colocar a aplicação direto nela, independente da máquina virtual, não é isso? Aplicação. É isso, eu entendi, ô Luiz, é isso, é o que você falou. Só que, deixa eu tentar, vamos tentar explicar um pouco mais, mais detalhado. É porque foge um pouco da aula, né? Vamos dizer assim, É. mas né, usando esse desenho que tá na tela aí, que o Ricardo tá passando, tá mostrando, você vai ter a sua infraestrutura, você vai ter o seu computador, né? Aí você vai ter um host, e o Docker, ele vai ser como se ele fosse exatamente o virtualizador, né? O Hyper-V. Só que, exatamente como o Luiz falou, você não vai precisar emular uma máquina. Ele vai fazer ali todo esse trabalho para você. Exato. Então, vamos usar o que o Almir falou, é o box lá, como que é o nome? VirtualBox. Esqueci, desculpa. VirtualBox, isso. O VirtualBox, você sobe uma VM, e aí você cria uma VM ali e tal, você subiu, você vai lá e vai fazer o que você quiser ali, só que ela está consumindo recursos da sua máquina, ela está consumindo memória, entre outros, né? E o Docker, a diferença exatamente do Docker pro VirtualBox é que o Docker ele está subindo como se fosse uma máquina nova do zero. Sim. Que eles chamam de processo, Então, né? Que é isso aqui, ó, as aplicações. Isso, exatamente. Que nem o Luiz falou, né? É algo mais profundo, né? Sim, Não sim, com estou, certeza. não vou pegar aqui, porque é uma aula inteira para falar de Docker, né? Oh. Se a gente fosse falar de Docker. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Ó, pra você ter ideia, meu, ó, tá vendo? Ele simula Ubuntu, tá vendo? Como o Luiz já utilizou ele simula Ubuntu, ó. Simula banco de dados Postgre, tá vendo? Um banco robusto, ó, tá vendo? Uhum. O Node, aplicação de Apache, o Mongo, Deixa eu te MySQL, perguntar enfim. uma coisa. Deixa eu te perguntar uma Eita, coisa. Iago, os caras, a Quando gente tá nas 900, os caras estão indo já na Z10.000. Quando a gente sobe uma aplicação dessa aí, por exemplo, se for subir no Linux terminal, é possível, não sei se os comandos, vamos dizer assim, nativos do Linux, é preciso instalar ele, ou ele vem sem esses comandos também? Ó, Ó, pelo menos o que eu subi, Iago pode falar, tá? Mas o Ubuntu, vou pegar como você falou, né? Nesse carinha aqui, Almi, ele vem bem sucinto possível, porque ele vem enxuto. É- Ele vem enxuto. é justamente o que é disso aqui, ó. O que que ele quer? Ele pergunta pra você, ó, você quer que rode em mim, né? O Docker, né? Você quer que rode o quê? Quer que rode o Ubuntu. Ah, eu quero que rode o Ubuntu. Você quer o que do Ubuntu? Não, eu quero ser uma aplicação web. Acabou-se. Ele vai colocar somente o binário para web. Acabou. Ah, entendi agora. Vai botar binário, biblioteca, acabou. Somente isso, né? Porque a ideia é, se você quer botar um Docker para rodar um Linux, você diz, não, cara, faz o seguinte, então instala na máquina, pô, entendeu? Porque não faz sentido tu colocar uma coisa. Entendi agora. Quando a gente fala de robustez dele, robustez, eu acho que essa é a palavra, a gente fala disso aqui, ó, dele poder destruir o ar, criar o. Quer dizer, tá os 5, 6 rodando. Pode cair 3, 2 tá no ar, ele recria os 4 numa forma inédita, sabe? É muito Entendi. rápido. A ideia é essa, Entendi. entendeu? Dele. Não, entendi. Tá Tranquilo. bom? Pode prosseguir aí. Então, beleza. Bom, podemos voltar aqui pro básico?
Vamos voltar pra cloud. Ensinar. Jesus, os homens tá tudo avançado, Iago. Pronto, então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, né? A gente falando pro conceito público, a gente falou, né? E a gente ia iniciar o híbrido, né? O híbrido, como a própria imagem já fala, né? Que é você usando o conceito local mais nuvem, tá bom? Ricardo, esse ambiente é utilizado? Muito. Ainda é muito utilizado. As empresas que eu acredito que eu já passei e etc., que são empresas antigas, quando eu digo antiga, eu falo assim, empresa com 20, 30 anos, até 10 anos mesmo, vocês vão se deparar com esse ambiente híbrido, tá? Onde o cara tem lá a infraestrutura local ainda e está usando alguns recursos cloud. As empresas que nascem hoje, né? Sei lá, uma startup, a empresa do Ricardo, do Almir, do Iago, a do Luiz. Ah, cara, vou abrir minha empresa agora, tal, tudo. Então, é muito provável nós utilizarmos apenas cloud. Então, não significa que o conceito híbrido vai morrer, não significa que o conceito privado vai morrer, tá? Para vocês terem ideia, vou até comentar aqui em Pernambuco, tem um TRE daqui de Pernambuco, eu não sei hoje, tá bom? Mas eu trabalhei uma época lá que o pessoal era 100% privado. O pessoal lá, os analistas lá, né, de segurança lá, diz que a nuvem pública ela não é segura, né? Então eles não utilizam lá a rede do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral, na internet, não usam, é tudo local. Então o Pernambuco todinho é conectado por várias VPNs lá. Aí eu até falei pro cara, velho, entrei em discussão com ele assim, no modo de crescimento, claro, né? Aí eu falei, ó, tu não quer usar a rede pública, mas tu conecta a VPN utilizando MPLS de outros provedores. Então, quem te garante que no meio desse MPLS é cego, a Não, fibra? É É. ponta não a tem uma ponta. conexão. Ninguém garante que a VPN dele lá, ou sei lá, que ele tá usando, é seguro. Eu perguntei pra ele assim, ó, essa VPN que tu usa aqui, desse MPLS, é cega, né? Cega, quando eu entendo, é o seguinte, é que tá na ponta A a ponta B. Como na Microsoft vende um circuito chamado Express Router, né? É quando vende de um ponto a outro. É uma fibra pura ali, sabe? Tem um meio, mas ninguém compartilha daquela fibra, entendeu como é que é? Existe um meio para fazer os enlaces. Aí eu perguntei pra ele, ele falou: Não, a gente tá utilizar por outros recursos. Então, cara, tua rede pode ser invadida, cara, por esse É. MPLS. Agora, O ideal Ele seria não- um ponto a E ponto, mesmo né? assim, Sim. ele teria, para ele tornar seguro, ele teria que subir algo que criptografasse nesse MPLS também, né? E ainda tem Se essa subisse variável, né? MPLS, A gente nem é, entra, nem entra nesse detalhe, entendeu? agora na Microsoft, né? No Brasil as coisas demoram um pouco mais para chegar, né? Na Azure, vamos dizer assim. Demora um pouco mais, mas agora eles estão com um Express Route realmente que é de ponta a ponta, não tem um intermediário. Ah, tá vendo? Já melhorou. Porque demorou para chegar aqui no Brasil, né? Mas como que era esse Express Route que o Ricardo falou? É como se fosse um cabo que o cara catou lá, ligou no modem da Microsoft e outro na sua máquina aqui, Isso. né? Aí, só que no Brasil, né? Até um pouco tempo atrás, você precisava ter esse intermediário, porque eles não tinham esse serviço aqui no Brasil, né? Que era de ponta a ponta realmente. Então, eram 3 empresas, eu acho só, não lembro o nome, mas a é UOL era porque, uma, a é UOL porque era uma. ele chama isso aí de clear channel, entendeu? É. Normalmente quando não tem nada no meio, É. E entendeu? aí, eu não lembro qual que são as 3, tá, pessoal? Mas eu lembro que a UOL é uma. A UOL é uma delas, o provedor da UOL, né? E aí, eles tinham esse intermediário. Agora, lógico, é muito mais caro, né? Mas eles têm esse link direto. Então, tipo assim, que o Ricardo falou que o cara falou, não é seguro. É complicado, é um debate que é Deixa eu perguntar meio. uma coisa a você. A latência, quando você contrata isso aí dentro de uma nuvem dessa aí, ela chega a bater em quanto assim, mais ou menos? Porque assim, já teve diversos serviços aqui na empresa que eu contratei, e sempre quando, tipo, exemplo, chega na entrada lá dos Estados Unidos, a latência sempre tende a aumentar. Essa latência de fora para cá, ela tende a ser menor do que 100 milissegundos, sei lá. Poxa, pior que eu nunca peguei esse cenário, não. Nunca se tratou, não, nunca chegasse a Não. verificar, não, né? Eu sei que na UOL tinha um cliente, eu acho que esse nome lá, Iago, tinha um cliente lá que usava, inclusive os caras lá cancelaram lá tudinho. Mas pior que eu não tenho essa métrica não, Almi. Mas salvo engano, Almi, deve ter algum portal Microsoft que ela traz essa métrica pra você, tá? Tem, né?
Eles Entendo. disponibilizam, eles têm lá. Eu não tenho agora na lata aqui pra te pegar, mas eles têm, eles dão uma medição pra você. Tanto é que a ideia de ser um circuito caro é por isso, que ele tem que garantir a entrega, né? Entendeu? Ele não É, pode dar essa farrapada. Agora sim, como o Diago falou, aqui no Brasil tudo é mais lento, né? Tecnologicamente nós estamos hiper lentos em tudo, né? Então, assim, tem meio mundo de variável, né? A gente aqui não tem equipamento bons, a gente paga muito imposto e tal, tudo, então tudo demora a vir pra cá. Aí muitas vezes quando uma Lento coisa e caro. é, aí quando chega uma coisa boa aqui, tá o olho da cara, aí ninguém consegue, né? A não ser que as É. empresas que Agora, realmente têm muito agora, Aqui dinheiro. ô no Ricardo, Brasil, Ricardo, será que isso aí não está relacionado também? Por exemplo, eu vou dar assim, só uma visão assim de como é, por exemplo, do mundo, né? Que eu tô dizendo isso porque eu vim do mundo de telecom também. Sim. Por exemplo, no Ixi São Paulo, certo? Que eu acho que você conhece. O Ixi São Paulo, por exemplo, tá lá as nuvens todinhas, né? Microsoft, Google, todas elas estão lá, porque o maior ponto de tráfego está tudo lá. O tráfego lá chega a bater lá 20 terabytes, por exemplo. Então, assim, aqui em Recife nem se sonha ainda, porque tá tão pequeno. Será que é porque esse tráfego, como tá todinho lá, entendeu? E esse fluxo, né, pô, a Microsoft tá lá, as outras tá lá, ela não se torna mais barato, né, lá do que aqui? É porque assim, né, Tipo, Mês? Se você, depende do que eu vou utilizar lá se também, né? você for dar uma lida mais detalhada, a internet ela é controlada pelos Estados Unidos, né? Se você olhar o Sim, sim. conceito ponto, né? Quando eu digo ponto, assim, é ponto com, né? O com é deles. O ponto Uhum, é os Estados Unidos. Então, se os caras lá desligar o data center dos Estados Unidos, a internet se perde, entendeu? uhum. Então, assim, por isso que Entendi. lá tem latência, lá tem alta velocidade e tal, porque os caras lá é o dono da parada, né? Então, Uhum. é aquela coisa, né? A gente tá brigando ali com o dono, né? Então, é aquela coisa assim, a gente não pode falar, eu não gostei disso, não. Os caras não, tudo bem, procura outro. Eles estão aí, entendeu? Ah, mas eu pago meio milhão por mês de Azure. Eles assim, rapaz, eu tenho uns 30 aqui que paga, sei lá, 14 bilhões de reais por mês. E tu não é nada perto disso. Então, pode ir embora. Infelizmente é isso. É aquela história que quem paga a conta mais alto manda, né? Aí os caras estão trabalhando isso aí. Beleza? Entendi. Beleza. Vamos lá. Então, eu ia falar um pouco sobre a comparação, né? Mas a gente detalhou bem. Vamos só ler aqui o slide, né? Que fala, né, a comparação entre as três, né? A privada, desculpa, a pública, né? É que ele comentou, né, que nenhuma despesa de capital, né, para escalar verticalmente, né? Ou seja, você não precisa comprar, né, nada para poder utilizar uma escala, tá bom? A gente vai falar isso mais na frente. Os aplicativos podem ser provisionados e desprovisionados rapidamente, ou seja, eu quero uma máquina virtual XPTO. Não, não quero mais não, destrói, né? A organização paga apenas pelo que utilizar. Aquela coisa, né? Você vai almoçar, você pega o prato é zerado. Você colocou arroz, feijão, carne, galinha e tal, então começa a pagar pelo que você consumir. Beleza? A privada, né? Ou seja, o hardware deve ser comprado na inicialização e manutenção. Então, ou seja, tu quer montar uma estrutura local? Quero. Tu vai comprar. Ah, cara, vou comprar um servidor Dell, um HP, IBM, um Orevo da vida aí. E o que é que vai ter nesse servidor? Eu vou comprar um servidor para rodar isso, isso, aquilo. Aí tu compra um servidor com 32 GB, sei lá, 16 núcleos de processamento. E quando tu rodar tudo, colocar tudo que tu precisa rodar, tu vê que tá usando 10%. Ou seja, tu comprou muito, gastou muito dinheiro para o negócio estar ocioso, né? Então já começa a ter essa desvantagem. Aí fala, as organizações têm controle sobre o total recurso e a segurança. Ou seja, uma vantajosidade disso é que o recurso é teu. Então, como o recurso é teu, você tem que tomar conta da segurança, tem que tomar conta da infraestrutura, tem que tomar conta de tudo, né? Ou seja, o provedor que tu vai usar, sei lá, o Windows Server que tu comprou, para eles não te serve de nada. Tipo, eu tenho um Windows Server aqui, então tu tem que tomar conta. Vai dizer, não, não tomo conta, que a responsabilidade é sua. As organizações não são responsáveis, perdão, pela manutenção e pelas atualizações. Ou seja, se o hardware começar a ficar obsoleto, o que é que tem que fazer? Vai lá na Dell, vai comprar uma placa nova, vai comprar uma memória nova, processador para tu poder trocar. Do contrário, tu vai ficar aquilo ali obsoleto até ele quebrar e por aí vai. Né? Ou até a Dell não quiser fazer mais garantia de renovação, que já aconteceu isso, tá? Eu já trabalhei no ambiente que a gente tinha uma máquina lá, era 6 anos de vida já a máquina, e o término dela, da garantia da Dell, era até 8 anos. Então, passou desse oitavo ano aí, a Dell não cobria mais a renovação. E a máquina tava lá funcionando perfeitamente, tal, tudinho. Aí o pessoal tentou renovar, renovar, renovar. Daí ela fez, não quero mais. Por quê? Para ela, 8 anos já não faz mais sentido manter aquilo ali, tá? E a nuvem híbrida, desculpa, gente. E a nuvem híbrida, né, tem uma maior flexibilidade, né?
as organizações determinam onde executar os aplicativos, né? Seja na nuvem ou seja no privado, no ambiente local, e as organizações controlam a segurança e a conformidade dos requisitos legais. Então, ou seja, ela gerencia tudo o que ela quer fazer ali, né? Quando fala legal, tá falando todo o trâmite processual, né? Ela que decide onde quer guardar seus dados. E hoje, tá, pessoal? Ali, só para complementar o que o Ricardo falou, hoje ali, ó, aqui no Brasil, né? 90% das empresas são híbridas, tá? Sim, Tipo, é discrepante, assim, quanto de empresa híbrida para quanto de empresa nuvem e totalmente privada, né? Cloud, né, no caso, pública. exato. É, Inclusive, eu vi uma tendência aí que o pessoal estava querendo voltar para o sistema híbrido por conta da questão de custo, de essa, dados, essa, de transferência, essas coisas. essa questão, ô Luiz, ela é um pouco dá debate também, tá? Mas é o que acontece. Eu trabalhei numa empresa, né, antes de entrar aqui na Compass, e o que acontecia? Os caras, eles tinham uma máquina aqui, vamos supor, tá? Uma máquina, uma VM lá no local deles, que tinha 16 GB de memória, é, oh, peraí que eu apertei aqui um negócio sem querer, tô ligando pra Raquel, sem querer aqui, pessoal. Se ela entrar, é, é, 16 GB de memória, 16, 32 GB de memória, 6 vCPU, etc, etc, etc. Só que essa máquina, lá no local, ela tinha ela era utilizada assim, né? E tava sobrando e os caras não usavam, né? Quando eles foram para a nuvem, eles simplesmente falaram: a gente precisa de uma VM exatamente como está aqui no local. E foram para a nuvem. Só que quando chegou lá, os caras não usavam nem 10% dessa máquina. Aí o que acontece? Eles subiram, eles não contrataram, né? Uma empresa que para fazer, né? Igual a gente faz aqui na Compass. Eles simplesmente falaram, não, a gente vai fazer assim e pronto, lift e shift, do jeito que exatamente está aqui. Exato. Pegou do jeito que estava no data center deles e subiram. Essa VM custava, acho que era 4, 5 mil dólares por mês. E eles usavam 10% dessa VM, só que não era só uma, né? Eram várias VMs dessa forma. Quando a gente foi fazer um trabalho de FinOps nessa empresa, porque eles falam, não dá, gente, a gente tá gastando muito dinheiro, a gente não gastava isso quando era local, etc, 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 etc. Quando a gente foi fazer um trabalho de FinOps nessa empresa, eles economizaram ali quase 30 mil dólares por mês, só reduzindo as VMs que estavam ali super Exatamente. provisionada. Então, tipo assim, lógico, tudo na nuvem é cobrado, nada de graça, pessoal, nada de graça. Os caras É, não dão ponto sem nó. Só que assim, você tem que saber trabalhar ali. Pô, eu não tiro, eu tenho uma máquina de dev. Pra que ela vai ficar ligada 24 horas? exatamente. Eu crio uma política para ela desligar às 7, por exemplo, e ligar às 8. Às vezes faz mais Esse sentido desligar uma máquina, desculpa, Thiago, desligar uma máquina do tá? que fazer uma reserva. É. Eu tenho essa máquina aqui. Eu tenho essa máquina aí de. Tem alguém pedindo pra entrar aí. Deixa eu ver quem é. Ah, é um colega lá. Pode É, falar, Thiago. faz mais sentido, né? Que nem o Ricardo falou, eu desligar essa máquina que ela não funciona 24 horas, não é uma máquina de produção, do que ela vai gastar só o tempo ali que eu tô usando. Lógico, ela tem um gasto pelo o hardware alocado, mas ela não vai ser R$ 2.000, por exemplo, o preço dela, né? Então, tipo Exato. assim, ela vai diminuir e muito o valor. Então, Sim. tipo, tem formas de você deixar a nuvem barata até. Não é, tipo, vamos dizer assim, não é algo que a gente fala, pô, dá para uma pessoa normal manter uma máquina lá? Difícil. Mas, mas para as empresas, né, que tem um capital aí de giro bacana e tal, a gente consegue diminuir bastante esse recurso só com políticas e com trabalho de FinOps, né? Ó, uma coisa bacana, até para completar o que o Thiago falou, é o seguinte: essa questão de voltar para ambiente on-premise é porque
o Iago falou perfeitamente, né? O tipo, pega tudo e joga pra lá, né? Então, assim, hoje o que tem que ser feito, tá? E ainda parece mentira, mas tem empresas muito maduras de idade, tá bom? Quando eu digo de idade é 10, 20 anos de idade, 30 anos de idade a empresa. Mas existem profissionais, né, de que ainda não tem um gerenciamento de desenho. O que é desenho? Vamos lá. Ah, eu quero ir para a nuvem. Eu quero começar a vender algodão doce lá. Pronto. Então, escuta, né, o que é que tem que fazer? O profissional de cloud deve ouvir aquele cara que quer vender algodão doce, para o cara dizer, olha, eu quero vender algodão doce assim, a minha ideia é essa, tal. E aí o cara que trabalha com cloud, ele vai pensar em recursos tecnológicos para poder entregar uma melhor condição para aquele cara que quer vender algodão doce e pergunta, olha, é 24/7, vai ter esse final de semana, tu precisa de muito poder computacional, o que é que tu vai precisar nesse momento aí? O que é que tu espera? Ah, não, vou fazer um super lançamento, tal, então começa com um recurso baixo e quando chegar no super lançamento configura um recurso de alta escala, né? Então, olha, se chegar um pipoco aqui de começar, então tu aumenta. Daqui a pouco, ah, não utilizou não, então diminui ou sequer nem aumenta. Então, tudo isso a internet, a cloud, né, permite, desculpa, permite fazer isso. Porém, tem que ter o gerenciamento. Aí, como o Iago falou, vai de todo jeito. E hoje, Luiz, infelizmente tem muitas empresas voltando por conta disso. Né? O pessoal É. gastou muito dinheiro, foi rios de dinheiro fora. Tem uma empresa que o Iago tá hoje, a gente não vai falar nome, né, por questão de ética, a gente tá gravando aqui. Mas tem empresa hoje que a gente trabalha só comigo, antes do Iago entrar nesse projeto comigo, só a minha pessoa eu consegui reduzir 45 mil reais por mês, pô. Veja o quanto é dinheiro jogado fora. Meu irmão, é 45 mil reais. Não sei pra vocês, mas pra mim é muito dinheiro. Todo mês, 45 mil reais indo pelo ralo assim, de descarga abaixo. É, viu, ô Luiz, eu também fiz um projeto com varejista, e aí cabe bem o que o Ricardo falou do auto-scaling. Porque é assim, os caras, eles se preparam o ano inteiro para um dia, mano, que é o Black Friday. Exato. E nesse dia, tipo assim, eles trabalham, por exemplo, tá? Não lembro, não sei também agora exatamente, mas eles trabalham durante um período normal com 10 VMs, vamos supor, tá, pessoal? Eles trabalham com 10 VMs. Quando eles estão se preparando para Black Friday, eles começam a fazer o autoscale, etc ali. Cara, para subir numa noite para 1.000 máquinas. Tipo assim, é muito discrepante. E imagina, agora vamos imaginar aqui. Beleza, eles fizeram isso, as VMs subiram, e via política, né? Então, tipo assim, ó, eles trabalham com 10 VMs, né? Isso aqui a gente tá supondo. Eles trabalham com 10 VMs. Essas 10 VMs atingiram 90% da capacidade delas. Pum, sobe uma. Então agora eles estão com 11 máquinas. Essas 11 máquinas atingiram 90% da capacidade dela. Pum, sobe 12. Aí agora eles estão com 12. Ah, essas 12 já estão com 20% de processamento. Pum, desce para 11. E assim sucessivamente, né? Exato. Pessoal, eu sei que você já tem um conhecimento, tá? Mas só para deixar bem claro. É, Agora, imagine isso quando os caras não trabalhavam com nuvem, que eles tinham que comprar tudo isso esperando um dia. Exatamente. Então, assim, os caras gastavam milhões e milhões de reais para um dia, para depois isso ficar lá abandonado o resto do ano. Exato. Então, é assim, sabendo trabalhar com a nuvem, tá só para finalizar aqui a pergunta do Luiz, sabendo trabalhar com a nuvem, você consegue ter um gasto bacana. Não que vai ser barato, tá, Luiz? Mas você consegue ter um gasto bacana. Se você achar que a nuvem é brincadeira, que você vai subir lá e vai. Não, mano, você vai gastar. Porque eu esqueci uma VM ligada, acho que 2 dias. Foi quase 2.000 reais. Aí É, tive que entrar em contato lá pra pedir, pelo amor de Deus. para vocês terem ideia também, até complementando o que o Iago falou com relação à máquina, né, o cliente que ele tratou aí, eu vou falar de um cenário que um amigo meu trabalhou, tá? Numa empresa de cartão de crédito, tá? É uma empresa de uma bandeira aí, Master, né?
E uma empresa, não sei, sei lá, imagina qualquer empresa que você vir na cabeça de vocês aí que utiliza a bandeira Mastercard, tá bom? Aí esse amigo meu, ele trabalhou para essa empresa que ela precisava utilizar também um serviço de escala para que os clientes dela pudessem utilizar os cartões de crédito. Vê, a gente tem uma coisa tão simples, né, pra gente. Sei lá, encosta o cartão de crédito, paga, bota a senha, tal. É tão risório pra gente. Mas imagina um serviço de alta escala para transações de cartão de crédito. Gente, vocês não imaginam o que é um dono de uma empresa de cartão de crédito ver que o sistema caiu. Vocês não têm noção não, velho. Parou um sistema dos caras lá por uma configuração não planejada, tá? Os caras têm um ambiente de desenvolvimento, de qualidade, etc. E depois os caras mexeram lá, não fizeram ajuste certinho e jogaram para produção. Pessoal, ficou 6 a 12 horas fora o ambiente. Esse meu colega falou assim, bicho, que o dono só faltou morrer, velho, de demitir gente. Porque o cara, nessas 10 horas, vamos colocar 10 horas, ele perdeu quase R$ 500.000, pra vocês terem ideia. Em 10 horas, gente. Pra vocês terem ideia, assim, do poder da computação. Entendeu? Então, realmente, é como o Iago falou, se souber gerenciar, E, você anda muito bem. e vou falar pra você, perdeu pouco, né? Perdeu pouco. Mas é porque Perdeu pouco. isso é que eu tô falando, né? É uma empresa que ela tem uma parceria com a Mastercard, e aí quando o cara usa o cartão Mastercard, ele ganha, o Mastercard ganha, e o cara do outro lado ganha, né? Que comprou o negocinho que ele queria, né? Então, assim, é um ciclo, né? Um círculo que todo mundo sai ganhando. Então, quando isso para, meu irmão, é dor de cabeça todo mundo. Beleza? Então, vamos aqui? Então, vamos lá. Voltando aqui pro slide, tá? E aqui essa questão que a gente comentou um pouco, né? Mas só trazendo pro slide, a comparação do CAPEX e o OPEX, né? O que é o CAPEX, né? É a despesa capital, tá? Ou seja, é o gasto inicial de dinheiro em infraestrutura física, né? As despesas de CAPEX têm um valor que reduz com o tempo, né? Por exemplo, o Iago comentou que, do cenário que ele trouxe, uma empresa trabalha o ano todinho para um dia, que é o Black Friday. Então, os caras têm que comprar todo equipamento nesse dia. Então, o cara vai usar essa cédula aqui, ó, grandona, que ele vai gastar dinheiro agora à vontade, para usar uma vez só. Ou seja, é 11 meses um servidor super dimensionado e fica literalmente obsoleto para ele trabalhar um único dia. E ainda corre o risco, né, Iago? Desse dia dar problema. Vê que negócio troncho. Então tem essa variável. E tem a questão operacional, né? Ou seja, é você gastar com produtos e serviços conforme necessário. Ou seja, você vai pagar só o que utilizar. Aquela questão também da autoescala, né? Que a nuvem dá. Permite que você suba recurso e desça recurso na política, na configuração que você fez. Então, com isso, você consegue avançar ali sem nenhum problema. Então, a questão de CAPEX e OPEX, tá? Isso aí é um conceito básico e, inclusive, é cobrado na prova, tá, gente? Isso aqui é cobrado no mínimo com as duas, três perguntas na prova sobre esse ponto aqui, o custo operacional e o custo de capital inicial, né? Então, vale muito a pena dar uma lida depois com mais calma. Ô, Ricardo, Ricardo, o Oi, Almir levantou a mão. fala aí, Almir. pode dar um exemplo, uma analogia aí nisso aí bem simples, né? Tipo, exemplo, aqui, sem falar de tecnologia, mas, por exemplo, um carro. Quando eu compro um carro, eu tenho que ter toda aquela obrigação, né? De, tipo, manutenção, combustível, PVA, seguro, não sei o quê. E é diferente de, tipo, chegar ali e alugar um carro, né? Tipo, eu não vou ter o custo, né? Que eu teria, vamos dizer assim, eu comprando um carro, entendeu? Eu alugando o carro, vou só alugar aqui dali pelo que eu vou usar e Isso. pronto. Tu vai pagar ali o CAPEX no carro, né? Se for falar a comparação de carro, tu vai trabalhar no OPEX, né? Tu vai pagar só apenas o combustível, né? Porque o cara que tu alugou, ele não consegue medir o que tu tá usando. Mas o combustível vai ser utilizado lá. Então ele vai tarifar o carro no consumo diário, né? Tipo, ó, eu vou te cobrar R$ 100 diário por esse carro. E o que tu vai colocar é o combustível. Então você vai ter que desenvolver o carro com combustível na metade, tanque cheio, na reserva. Depende de como você fez o contrato. Normalmente é tanque cheio, né? Mas aí você só vai pagar pelos dias que você utilizou. Então você, de fato, não se preocupa com manutenção, não se preocupa com seguro, não se preocupa em estar trocando óleo, você se preocupa apenas em utilizar o carro. Por outro lado, o dono do carro lá, ele tem a obrigação de manter o carro estável, como é que chama? É, é, com as manutenções em dias, troca de óleo em dias, tal, tudinho, porque você vai pegar o carro, vai colocar a chave na ignição, vai ligar o carro e vai embora. Entendeu? Uhum. Então, assim, se for comparar essa analogia de computação para carro, seria isso, né? E, no caso, o CAPEX, né, falando de carro também, seria aquela coisa. Tu vai comprar os carros todinho hoje, tu vai virar uma frota de carro. Tu quer abrir uma frota.
Então tu vai comprar ali, sei lá, meio milhão, tu vai comprar um bocado de carro, tuf. E aí tu vai fazer os carros virar OPEX. Tu deu pra entender como é que é? Tu vai ser uma Azure e tu vai vender as frações. Tu deu pra entender o que eu tô dizendo aqui? Sim. Então, vamos entender que a Azure, né, é o cara que tem aí milhões para comprar equipamentos e eu não tenho esse milhão que eu preciso. Mas eu tenho alguns trocadinhos que eu consigo pagar a esse cara pelos milhões que ele comprou. Então, muitas pessoas têm trocadinhos que conseguem pagar esse cara que pagou milhões. E esse cara que comprou milhões, né, vou dar um exemplo, por 1 milhão, com esses trocadinhos aqui de tanta gente, ele consegue fazer 10, 12, 14 milhões. Entendeu? Que é a teoria do almoço de graça, né? Que não existe almoço grátis, né? Todo mundo paga. Sim. Então, beleza? Modelo baseado em consumo, né? Então, fala o seguinte: os provedores, né, de serviço em nuvem operam em um modelo baseado no consumo, né? O que significa que os usuários finais ele pagam somente pelo recurso que usaram, né? Como a gente comentou. Tem uma melhor previsão de custos, né? São fornecidos preços para recursos e serviços individuais. A cobrança é feita com base no uso real, tá? Quando ele fala real, tá? Ele dá uma estimativa lá diária, tá bom, gente? Você consegue ver um mês e consegue ver o consumo diário. O F5 que se dá no portal lá também não é tão real quanto o slide fala, não. Tá? Por exemplo, sei lá, no dia de hoje aqui está dizendo que ele estima que eu vou gastar R$ 1.000 por dia. Mas nesse momento fala que eu já gastei 700. Então, se eu desligar toda a minha nuvem, vai ser 700? Não, ele vai contar, o contador vai rodar um pouquinho e vai chegar ali aos R$ 800, mais ou menos. Não é tão real time, não, sabe? É feito um telefone, alô, tudo bem? Como é que tá? Não, não é bem isso. Tem uma fraçãozinha de desaceleração, vou usar essa palavra, tá bom? Mas chega muito perto da realidade, tá bom? Então você consegue acompanhar assim os custos, né? Benefício de nuvem. E aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre a alta disponibilidade, né? E a escalabilidade, né? A gente terminou falando um pouco de chegar, né, Iago? Do processo, tá? A previsibilidade, né? Ou seja, a confiabilidade e a previsibilidade do que você tem, que você pode utilizar. Segurança e governança, né? E a capacidade de gerenciar. E aqui tem uma tabelinha, né? Que é bem discutível ela, né? Ou seja, alta disponibilidade, né? A gente está sempre recursos disponíveis para a gente. A escalabilidade é o conceito que o Iago trouxe para a gente de poder eu ter algo aqui, tipo, tem uma máquina, né? Eu preciso escalar isso aqui para 10, 12, 15 ao mesmo tempo. Aí vai, escala. Previsibilidade, né? Aquilo que eu consigo entender onde eu vou chegar. Será que isso aqui vai me atender? Eu tô olhando lá para frente já, isso aqui me atende, eu vou ter custo com relação a isso, vai aumentar tanto. A governança, né, é você ter o controle de tudo aquilo que tá sendo feito. Porém, mais uma vez volto a dizer, ao conceito não, desculpa, a pergunta do Luiz. Tem muitas empresas voltando para a infraestrutura on-premise, mas é porque não tem a governança, tá? E hoje existem ainda muitas empresas que não trabalham com governança. É difícil trabalhar, né? A elasticidade, né, para você ter sempre elástico ali, seus recursos. Eu quero aumentar ela aqui agora. Eu estou aqui com a máquina com 2 processadores, eu quero que ela vire agora com 4. Ela vai embora virar para 4. Você vai lá e troca o tamanho da máquina para 4. E aí você tem a elasticidade dela, né, para ela crescer o poder dela e você pode fazer uma escalabilidade daquilo ali. Então você tem que medir também, sabe? Tipo, ó, é mais barato eu escalar ou é mais barato eu colocar uma elasticidade? Tem que pôr do lápis. Vai lá para a calculadora do Edge, para a calculadora da AWS, do Google e por aí vai, e você faz conta de padaria, né? Tudo isso volta para a governança, né? E infelizmente existem empresas hoje que não trabalham nisso, então só dá problema, né? Só dá problema. E o cliente vai falar mal de você, isso é fato, tá bom? A confiabilidade, né? A ideia da nuvem, né? É que ela entregue confiança para você, né? Para que você utilize o recurso, esteja disponível para você quando precisar. Segurança, então, nem se fala, né? Apesar que segurança, ainda falando de internet, né, gente? É uma coisa que sempre, infelizmente, tem brecha, né? Sempre tem problemas, sempre vai ter variáveis. Mas sim, eles entregam segurança. Ao menos os provedores, eles dão até para vocês insight, né? Tipo, olha, tu chega lá na AWS, perdão, na Azure, e tem um recurso lá chamado Advisor. E esse Advisor, ele vai lá e diz para ti, olha, tu tem, vou dar exemplo aqui, 5 contas de usuário proprietário ou contribuidor do teu ambiente que não estão configurado o segundo fator de autenticação. Isso é um básico, tá, gente? Fala de máquina. Ó, tu tem máquina virtual que está com IP público exposto para a rua. Então ele vai dando esse insight, tá? Mas segurança realmente é um contexto totalmente abrangente, gigantesco, né? Que não dá para a gente tocar nesse ponto. Mas vamos ter segurança como pontos básicos, tá bom?
e a gerenciabilidade, né? Ou seja, é você ter uma console para você entender tudo o que está acontecendo ali, beleza? Então, alguns serviços, né? O que a gente fala? Ele descreve do IaaS, né? Que é infraestrutura como serviço. Vai ainda falar um pouco além das próximas slides. O PaaS, plataforma como serviço. E o SaaS, que é o software como serviço, tá? Então, vamos ver o que significa cada um deles. Quando a gente fala do IaaS, a gente, se você ver aqui um desenho, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui, ó. A gente fala que tem um servidor. Ih, rapaz, não dá pra pintar não. Esse negocinho é gato com lebre, é um fake. Mas vamos lá. Eu passei um slide aqui, deixa eu ver. Aqui, beleza, passa demais. Isso aqui. Ó, o IaaS, o que que o IaaS é? É infraestrutura sob serviço. Então, ele diz aqui, ó, servidores de armazenamento, né? Do lado, firewall/segurança de rede, e do outro lado, a planta física do seu data center, né? Então, esse conceito que ele traz aí, ele fala o seguinte, olha, se tu usar nuvem, servidores de armazenamento, firewall de segurança de rede, né? E a planta física do edifício data center, né? Ou seja, é onde está hospedada a tua infraestrutura, isso é um recurso IaaS, né? É a infraestrutura como serviço. Servidores de armazenamento e firewall, no próximo slide, a Microsoft trata isso como IaaS, tá? Por que ela trata como IaaS? Que ela fala, olha, o que for servidores de armazenamento, firewall e segurança de rede, isso é seu. Ela vai prover o recurso para você, ela vai dar o hypervisor, vai dar o sistema operacional, mas sistema operacional, configuração do antivírus, acesso ao servidor, tudo que você quiser fazer dentro do servidor, dentro do armazenamento, é responsabilidade sua. Da mesma forma, firewall de rede, porque você vai controlar a entrada e saída da sua rede, então a responsabilidade é tua. Da mesma forma, a questão do planta prédio, quando ele fala aqui, o físico do data center, o prédio que você vai estar usando para acessar os recursos também é seu, eu não me responsabilizo. Aí ele já abraça um PaaS, né? O que é um PaaS, Ricardo? É uma plataforma sobre serviço, tá? Ou seja, o sistema operacional ele é classificado como um PaaS. Ferramentas para desenvolvedores de análise de negócio, de gerenciamento de data center. Então, ou seja, as aplicações que ele dá para você utilizar são consideradas PaaS. Como exemplo, um SQL Server na Azure, ele é um PaaS. Por quê, Ricardo? Porque a Microsoft te dá o recurso, mas tu tem que configurar segurança. Aí a segurança já se enquadra aqui num PaaS aqui, ó, no Firewall. Quem acessa esse storage é pelo PaaS. Quem acessa esse data center, ou desculpa, a database é pelo PaaS. Você configura se é pública, se é privada, e aí você vai sair caminhando, tá? Ferramenta de desenvolvedores, né? Que eles chamam isso aqui, são recursos analíticos, tá? Você utiliza uma ferramenta para poder você ler o negócio, para você entender a estrutura, né? Então, o que você tem que colocar um dado e gerenciar aquele dado lá dentro, aquela aplicação, ele passa a ser um PaaS. E quando ele traz um SaaS, né, que é a outra opção aqui, que é um software como serviço, ele diz o seguinte, é quando você tem a sua estrutura, você tem tudo aqui, você tem todo esse recurso aqui, que um provedor mantém, né, seja a sua infra local ou na nuvem, tudo é deles, mas você utiliza apenas a aplicação. Um exemplo, e-mail, o Teams, né, sei lá, um outro SaaS aí, Iago, me ajuda aí. Tem o Teams, tem e-mail, SharePoint. SharePoint, SharePoint, perfeito, entendeu? Tudo que você utiliza apenas a Exchange. console. É. O Tudo, Exchange é meio mestiço ainda, vê se... É. Porque, tudo que você entra ali e tá tudo pronto, vamos dizer assim, né? Isso, Você não precisa se preocupar com nada, você só vai entrar ali e usar. exato. O SharePoint, ele entra tranquilo, porque assim, você vê que, tipo, você configura o básico nele. Um domínio, configurar permissionamento, então, tudo isso já está na plataforma, sabe, Almi? Você não tem que estar configurando regra, você não tem que configurar redirecionamento, você não tem que configurar certas coisinhas que ainda o Exchange tem, tá? O Office 365, quando a Microsoft fala aqui, isso aqui fica bem abrangente, né? Porque o Office 365 hoje tem o SharePoint, tem o Teams, tem o Office mesmo, né? O Word, Excel, o PowerPoint. Aí também tem o Exchange dentro dele, então virou uma suíte, né? Daqui a pouco os caras começaram a botar, tirou de pacote 365 e botou suíte, né? Pra dizer que tem meio muita coisa lá dentro. Então, assim, teoricamente é isso aí que é a variável dessas três plataformas, tá? Mas é claro, gente, se vocês forem pesquisar mais, tá? E volto a falar o que eu comentei na primeira aula ali. Eu e Iago aqui, nós não somos o dono da razão, tá?
pesquisem à vontade, tragam pra gente. Olha, Ricardo Iago, eu vi aquele negócio ali, ó, do SQL Server, cara, não tá constando como PaaS mais não, já tá como SaaS, tá aqui a documentação, a gente viu. E é até bom que a gente vai enriquecer e aprender junto, beleza? É. Só eu acho que só para finalizar aqui, pessoal, só para dar um exemplo de cada um, né? Que o Ricardo deu mais aí do SaaS. Desculpa se você deu os outros, Ricardo, eu não ouvi. Ah, não, que é isso, pode falar. Ó, um IaaS, o que ele seria um IaaS, né? A infraestrutura, uma VM na nuvem, né? Um EC2 no AWS, uma VM no Azure, ele é infraestrutura, ele é um IaaS, né? Desculpa, pessoal. Desculpa. É, ele tá ali, né? Eu tava procurando uma imagem que eu vou mandar para vocês. Eu vou achar e vou mandar, tá? Que explica bem essa parte do IaaS. IaaS, PaaS e SaaS. Pera aí, só um momento. Desculpa, pessoal, meu filho veio falar comigo aqui. É, então, é assim, o IaaS, você vai ter todo o controle da sua infraestrutura, né? Eu sei que o Ricardo já explicou, só para Fica tranquilo. você vai ter todo o controle da sua infraestrutura. Então, você vai conseguir mexer no seu sistema operacional, você vai conseguir todo o controle da sua infraestrutura, você vai ter. Já no PaaS, eles vão te dar por exemplo, o Web App. O Web App é um PaaS. Então, o que que acontece? Eles vão te dar toda a infraestrutura, tudo, e você vai só jogar o código lá. Sim, Então, assim, o... você não vai ter trabalho com o sistema operacional, você não vai ter que atualizar o sistema operacional, você não vai ter que se preocupar com patch de segurança, você não vai se preocupar com nada. Você só vai se preocupar com o seu código, né? exatamente. E o SaaS, como a gente disse, é o software, né? Então, tipo assim, você vai entrar ali, vai usar, não se preocupa com nada, só com usar, né? Vamos dizer assim. Você só vai pegar e usar. Isso. Perfeito. Eu tô procurando aqui a imagem, ver se eu acho aqui para mandar para vocês, ela explica bem certinho essa parte do IaaS, PaaS e SaaS, só para ficar bem mais claro, porque isso aqui também cai muito em prova, tá, pessoal? Sim. Cai pelo menos na minha prova caiu pelo menos umas 10 questões de IaaS, PaaS e SaaS. Exatamente. Boa, Iago. Posso passar aqui, Iago? Pode sim, pode sim. Desculpa Valeu. aí te cortar, o Nada, meu Ricardo. amigo. Na ideia é enriquecer o conhecimento, cara. Acaba com essa história. Desculpa, gente. Pronto, ó. Modelo de responsabilidade compartilhada, tá? Que é justamente o que o Iago falou. Por isso que ele é bem abrangente dentro do Fundamentals, tá? Que é justamente a separação do que você está fazendo, tá? Tipo, ele tem que entender o que você quer. Quer fazer isso, isso ou isso. Beleza? Então vamos lá. O que significa responsabilidade compartilhada, tá? Se a gente começar a ver aqui, ó, a gente pega essa na horizontal, ó, a responsabilidade compartilhada é sempre herdida pelo cliente. Então tem essa barrinha aqui, a do meio. Responsabilidade varia conforme o tipo. E por último, a transferência de responsabilidade para provedores de nuvem. E aqui tem alguns itens, né? Qual o tipo de responsabilidade? Informações de dados, dispositivos, contas de identidade, infraestrutura, aplicativos, conectores de rede, sistemas operacionais, host, rede e o data center. E aqui a gente começa a entender quem é o SaaS, né? Como tá tudo azulzinho aqui, ó, a gente entende que a responsabilidade é do cliente, tá? Opa, perdão. Isso, desculpa. Aqui é o SaaS, tá? Perdão, gente. O SaaS. E cada linha dessa aqui, ó, ele fala quem é o responsável. Então, por exemplo, ó, informação de dados no SaaS, ele diz aqui, ó, que é o cliente. Tá vendo aqui embaixo, aqui, ó, a legenda azulzinha, mais escuro? O dispositivo móveis é do cliente. Conta de identidade é do cliente. Aí quando passa aqui, ó, infraestrutura de identidade e diretório, aí já compartilha. Ou seja, é Microsoft mais cliente, tá? Porque é aquela coisa, a infraestrutura a Microsoft vai dar e a identidade quem dá sou eu e é vocês que está gerenciando os recursos. Aí vem os aplicativos, ó, a responsabilidade quem é o SaaS é 100% Microsoft. Quando você utiliza SaaS, então a aplicação ele dá, como a gente falou, o SharePoint, ele toma conta de tudo, tá? Aí no modelo PaaS já é fracionado, no modelo IaaS somos nós e no local, né? Que eles colocou isso aqui, que é essa linha aqui, tá? No local. Quando ele fala no local, é o data center interno, tá? Como deu exemplo aqui, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco. É todo nosso. Então, assim,
Esse slide aqui, ele é bem sucinto, tá? E bem objetivo, tá? Eu vou passar ele aqui rapidinho, porque a gente pode conversar mais na frente, tá bom? Em outro momento, discute lá no grupo, se vocês quiserem. Mas assim, aqui ele dá características básicas, tá? Não é apenas isso aqui, tá? Essa responsabilidade não são só apenas essas, tem inúmeras, tá bom? Mas aqui são mais sucintos que ele trouxe e que ele considera mais importante para a gente poder discutir, tá? Para fechar, tá? A comparação de serviço, né? Quando ele fala do IaaS, é o serviço de nuvem mais flexível, né? Ou seja, você configura e gerencia o hardware para seu aplicativo. Então, quando ele fala de nuvem, né? Eu chego lá e vou criar, como eu dei um exemplo aqui. Eu quero a máquina com 16 núcleos de processador, quero com 64 GB de memória RAM, eu quero meio mundo de HD, com IOPS para lá e para cá. Então, você configura tudo isso. A Microsoft vai te dar o recurso, pronto, mas quem vai tomar conta é 100% você. Não vai ser ninguém, vai ser você. Minha máquina foi invadida por um vírus XPTO. Cara, nem vá falar com a Microsoft. Ela vai pegar o contrato e vai dizer, olha, essa máquina é IaaS. IaaS, a responsabilidade é sua. Tá aqui o contrato, leu não? Então, se vire. A brincadeira é sua, não é minha não. Entendeu? O PaaS, né? Aí ele bota aqui, ó, focado no desenvolvimento de aplicativo, né? Como o Iago também exemplificou, a gente trouxe o SQL Server, né? O Exchanger pode ser também, porque o Exchanger ele tem alguns conceitos de PowerShell lá para nos ajudar. O gerenciamento da plataforma, né, é realizado pelo provedor de nuvem, né? Ou seja, quem dá a plataforma é o provedor, mas quem utiliza somos nós. Então fica uma coisa fracionada ali. E o SaaS, né, que é o modelo de preço de pagamento conforme o uso, né, que ele diz ali. Os usuários pagam pelo software que utilizam, né, e um modelo de assinatura. Então, por exemplo, SharePoint, como a gente falou. Então você diz lá para a Microsoft, olha, eu quero um SharePoint e eu quero utilizar, vou dar um exemplo aqui, 4 TB de dados. Então a Microsoft vai te cobrar pelos 4 TB. Ricardo, eu estou usando só 2 TB. Cara, então pega os 2 TB para lá e devolve, porque ela vai te cobrar os 4. Ela não vai te cobrar pelo que você está usando, ela vai te cobrar pelo que você pediu. Então é bom também tomar cuidado disso. Mais uma Você vez aquele, contratou, né? exato, mais uma vez vou daquele conceito de gerenciamento. Tipo, o cara foi para a nuvem. Olha, velho, fala o seguinte, pô, pega um SharePoint aqui com 10 teralock, e se tu crescer, já tem espaço, mas a conta no final do mês vai vir por 10 tera. Cara, mas eu uso só 2 GB de internet, ou desculpa, 2 GB de dados. Pra que 10 tera? Mas não se preocupe não, meu amigo. A conta vai chegar com 10 tera. Então devolve. Se tu não vai usar, devolve, cara. Eles vão cobrar isso. Né? Como eu costumo falar, não tem almoço de graça. E, por fim, muito obrigado. Então, fico aberto aí para perguntas, quem quiser falar alguma coisa, comentários, dúvidas, sugestões, críticas.